Oi, gente! Esse é o ArchiCast número 252, meu nome é Adilson e hoje o episódio é especial. A gente fez uma gravação do episódio na Rio 2C, que é o maior evento de criatividade da América Latina. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Tudo bem, foi uma visita super legal que a gente fez lá na Rio 2C, mais um ano, estivemos lá em 2023 e esse ano foi super legal também, conversamos com a Lilian e com a Cris, que vocês vão escutar agora. Rafa, como é que esse povo faz para entrar em contato com a gente? Não, de sempre, né? Mandando e-mail para contato@archicast.com, que é um modo de correspondência muito antigo, né? Acho que quase ninguém mais usa e-mail, a não ser para alguns trabalhos específicos. E também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e temos nosso canal no YouTube. Temos também um canal no WhatsApp, que é um canal da comunidade do ArchiCast, então vocês podem acessar. O Adilson vai passar aqui o link para vocês e lá vocês podem conversar com a audiência e eventualmente a gente entra lá, solta algumas informações. Alguns episódios antecipados e a gente vai trocando aos pouquinhos para fortalecer aqui nossa comunidade. Isso aí. O link que o Rafa estava se referindo é o bit.ly/oficina do ArchiCast. É bit.ly/oficina do ArchiCast, tudo junto. É só procurar a gente pelo WhatsApp que vocês vão achar. Certo, Rafa? Certíssimo. E vamos que vamos para os comentários. Exatamente. Se você não quiser ouvir os comentários do último episódio, é só pular para 6 minutos e 54 segundos. Rafa, tivemos o episódio com bastante coisa para as discussões acontecerem, né? E por isso a gente teve alguns comentários bem interessantes. Sim, tivemos alguns comentários aqui reflexivos, outros dando experiências, né? Eu vou ler aqui um primeiro comentário que tá lá no YouTube. É importante vocês lembrarem que a gente tá lá no YouTube também. O Felipe Holanda escreveu aqui: muito importante a voz e literalmente a cara que o podcast dá para profissionais e figuras tão importantes na luta pelos nossos direitos, melhoria na constituição de um futuro melhor para nossos iguais, na qualidade da nossa formação. A tecnologia e a mercantilização do ensino está deixando cada vez mais lacunas na formação profissional em várias áreas, e é de suma importância que a regulamentação seja feita com rigor técnico e não capital. O Felipe tem um ponto aqui importantíssimo. Obrigado, Felipe, pelo seu comentário, e a gente tenta aqui fazer o que a gente consegue para a discussão também continuar. Tem um comentário também da Luana Vieira, que ela escreve o seguinte, ela fala de uma experiência própria que ela teve com o EAD. Vou falar aqui o comentário dela. Eu estudei engenharia civil presencial e estou na arquitetura agora EAD. Minha conclusão é que tanto em um quanto em outro, se o aluno não se esforça, não vai aprender nada. O aluno pode sim estar na sala de aula e ao mesmo tempo estar invisível, entre aspas. Estar na sala de aula não garante mais oportunidades nem bons relacionamentos. Isso depende do esforço de cada um. Trabalho há 20 anos para marcenarias, escritórios e empresas conceituadas e muito do que aprendi na sala de aula não me serve. Enquanto a relacionamento, ter contato, um simples estágio é muito mais eficiente. Vocês querem falar dos professores desempregados? Então falem também das mulheres com filhos que não podem estudar, das pessoas com renda baixa, que não podem pagar. O que é mais importante? A questão é, pode um professor ensinar e passar conhecimento de qualidade através de uma tela? Pode sim, minha opinião. O que você acha disso, Rafa? Eu acho que tem muitas camadas aí nesse comentário, né, de um problema estrutural da nossa sociedade, até mesmo um questionamento quanto ao rigor, né, de seleção dos professores de um curso. E aí eu quero puxar aqui uma fala do Carlo Garofani. O Carlo comentou lá no Spotify, vocês também podem comentar lá e dar 5 estrelinhas pro episódio também, pro nosso programa. O Carlo falou assim, ó: enquanto arquitetura, design de interiores e planejamento urbano continuarem sendo o mesmo curso, nunca vamos nos equivaler com o ensino no exterior. Isso o Carlo tem profunda razão, já falamos sobre isso algumas vezes. Lá fora, cada profissão é levada muito a sério e possui grades específicas para cada disciplina a partir do 3º ano. Enquanto não houver uma prova similar à da OAB para habilitar os arquitetos, a classe continuará com um padrão de qualidade baixa como é hoje. Até hoje o povo acha que quem desenha prédio é engenheiro, e isso tem um motivo, 3 pontinhos. Aqui, então ele está colocando, né, essa questão da diferenciação da formação. E aí, consequentemente, né, o ensino está diretamente relacionado aos profissionais que a gente também vai colocando no mercado, né, que se tornam depois professores, e o papel das universidades nisso tudo. É uma discussão muito ampla, é muito complexa. Acho que não dá para a gente esgotar em 2 episódios, né? Os episódios a gente tratou das diretrizes, mas eu acho que discutir o ensino e a aprendizagem em arquitetura, eu acho que pode ser para a gente aqui uma série especial, assim como a gente tem de mobilidade, de habitação, né, de cinema, de livros, né? Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre esse assunto aí em alguns episódios para frente, né, Adilson? Exatamente. E, assim, sobre o ensino
EAD e tudo mais, não é que a gente é, como o próprio IAB fala, né? Não é que a gente é contra, a gente acha que é uma ferramenta importante. Os professores realmente têm que se atualizar. Mas eu acho que existem limitações quando você faz, por exemplo, o ensino de projeto via online, né? A gente até tem ferramentas interessantes, mas às vezes, né, a discussão presencial ela é muito mais rápida e eficiente, muito mais rica nesse sentido. Então a gente ganha tempo, ganha aprendizado também, assim. Ela falou também, a Luana também comentou, né, do contato interpessoal, que o estágio é muito maior, assim, aí vai depender, né? A experiência é sua, Luana, mas eu acho que não é para todo mundo que isso serve, né? Então eu acho que também explorar outras experiências, né? Acho que é super benéfico, né? Eu acho que o EAD é uma ferramenta super importante, eu acho que ela dá acesso maior também ao ensino, mas eu acho que o presencial para algumas coisas ele é fundamental. Enfim, a gente então vai continuar essas discussões em outros episódios também. A gente pretende aqui trazer, né, continuar discutindo isso, como a gente sempre faz aqui, né, Rafa? E aí a gente vai continuando essa conversa e espero que a gente possa contribuir para essa discussão. Isso aí, ó, só nesses comentários já surgiram aqui várias ideias para vários episódios, né? São muitas camadas aí pra gente discutir o ensino e a aprendizagem. Isso aí, vamos que vamos. Vamos escutar o episódio da Rio 2C e a gente continua e espera vocês nos mandarem sugestões para mais episódios sobre ensino e aprendizagem em arquitetura e urbanismo. Isso aí, então a gente deixa vocês com o episódio de hoje. Espero que vocês gostem. Ele tá na íntegra, tá, pessoal? Não tem corte, não tem nada, vai direto, tá bom? Beijos e até mais. Até, valeu. Alô? 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 Bom dia, pessoal. Bom dia aos convidados aqui. Bom dia a quem está aqui para assistir a gente. Eu vou pegar minha colinha aqui para não errar, né? Bom, bom dia para todo mundo que está aqui. Com muita alegria que a gente dá início a a gravação do podcast que a gente faz, que é o Arquicast especial da Rio 2C, com o tema A Arte de Envelhecer, Novas Formas de Pensar o Terceiro Ato. Para quem não conhece a gente, eu sou o Adilson Amaral, né, tenho o meu amigo e sócio Rafa Rodrigues. A gente tem um podcast já desde 2016, falando sobre arquitetura e urbanismo para diversas temáticas. E a gente agradece primeiro a Rio 2C pelo convite, por participar mais uma vez aqui. A gente esteve aqui em 2023, a gente fica muito feliz com o convite novamente. Agradecer especialmente a Ana Bertani e o Breno, que está ajudando nos bastidores. E aí eu vou apresentar, além de mim e do Rafael, as convidadas que estão aqui com a gente, que a gente se orgulha muito de estar nessa conversa. Primeiro, a Cris Paz. A Cris é comunicadora, escritora, palestrante e produtora de conteúdo. Tem 8 livros publicados, já colaborou com diversas revistas nacionais e hoje escreve mensalmente no site Dia de Botê. Há 15 anos assina uma coluna na Rádio Band News FM de BH. Em todas as mídias, traz os temas que refletem suas experiências pessoais, como saúde mental e inteligência emocional, protagonismo feminino, moda, maternidade, criatividade, presença digital, reinvenção profissional e longevidade. Conhecida como Cris Guerra, passou a assinar Cris Paz em 2022, numa simbólica evolução do sobrenome. Está com a gente também a Lilian Avivia Lubotinsky, tá certinho? É arquiteta urbanista formada pela Technion de Israel, onde iniciou seus estudos em gerontologia, introduziu no Brasil o tema das soluções espaciais para o envelhecimento em 1988, atua com projetos regenerativos e inclusão sistêmica, albergues para pessoas em situação de rua e assentamentos da reforma agrária, com participação comunitária. Desenvolveu um plano diretor colaborativo para uma cidade na Mantiqueira, é facilitadora certificada de co-housing para idosos desde 2014, atua com mentorias, consultorias e cursos por meio da situação arquitetura. A gente hoje conversa sobre o conceito de comunidades autônomas para idosos, onde qualidade de vida, convivência e apoio mútuo criam um novo paradigma de envelhecimento ativo e saudável. Além disso, explorar como essas iniciativas podem inspirar novas soluções urbanísticas
sociais e culturais em um mundo que está envelhecendo. Como eu falei muito, eu vou pedir para o Rafa lançar a primeira pergunta para a gente começar aqui a conversa. Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu vou falar com a Cris aqui, tudo bem, Cris? Tudo bem? Eu queria que você falasse um pouco desse lugar, desse processo de descoberta de um novo lugar, do amadurecimento, do envelhecimento, ou qualquer palavra que possa dizer sobre o passar do tempo, né? Seu trabalho atinge uma série de camadas e saberes, né? Como que essa descoberta desse novo lugar está presente no seu cotidiano, nas suas reflexões? Fala um pouquinho para a gente criar esse ambiente aí sobre o tema. Obrigada, Rafa. Bom dia, gente. Bom, eu sempre falei nas redes, né? O que me levou às redes foi falar sobre a minha vida pessoal. Eu brinco, não é muito recomendado falar na primeira pessoa, mas eu brinco que eu falo sobre mim, mas pode ser que eu esteja falando sobre você. O que me incentivou a continuar é que talvez eu falasse coisas que as pessoas não soubessem traduzir do dia a dia, né? Então, foi o luto que me levou para as redes, e já tem mais de 18 anos que eu fui para a internet. E eu tenho 54 anos. Então, quando eu estava prestes a fazer 50, na verdade, quando eu estava com 45, a minha ficha caiu. Eu acho que o envelhecimento ele é uma ficha que cai para cada um, dependendo da hora, né? E eu costumo brincar que é como se você percebesse que você está numa festa muito boa, e aí você pensa assim, nossa, daqui a pouco alguém vai me buscar, né? É meio que você entende que a vida não é eterna, que você já passou, né? Já está quase chegando na metade, ou talvez já tenha passado a metade. E aí, quando eu me vi com 45, eu levei um susto. Não que eu tivesse pavor disso, mas eu não me identificava com a mulher de 50. Eu achava que eu ia virar um personagem de Cocum, sabe? Que eu ia virar outra pessoa. E, na verdade, eu continuava com os meus sonhos, com 1000 casamentos, casa separa, né? Com meu filho, que hoje tem 18 anos, então ele já estava chegando na adolescência. E eu comecei a pensar sobre isso, e eu comecei a entender que existia um novo jeito de envelhecer. E aí, eu acho que o marco disso foi 2021, quando eu fiz um vídeo para participar de um movimento, meio chamando uma atenção do Fábio Porchat, que não era nem um cancelamento nem nada. Ele tinha feito um sketch que tinha sido um pouco etarista. E eu tinha acabado de ouvir falar sobre esse conceito, né? Preconceito novo no mercado, que era o etarismo. E aí eu dei uma cutucada nele num vídeo de 11 minutos, mas muito mineiro, assim. Ele nunca me respondeu, mas só que o vídeo foi ele teve um alcance muito grande, assim. No dia seguinte, eu lá em BH, lá tem uma drogaria Araújo, que é muito famosa, né? Na drogaria Araújo veio uma velhinha assim para mim e falou: "Você é a Cris Guerra?" Eu tinha falado tudo aquilo que estava no coração dela. E aí eu entendi que eu tinha entrado mais nesse tema, né? Mas eu não gosto de falar só sobre o envelhecimento, porque eu acho que qualquer coisa que eu faça aos 50, 54 anos já vai ser sobre o novo envelhecimento. Eu acho que a gente está vivendo um tempo muito diferente, e estava até lendo um estudo da Consumoteca, do Michel Alcoforado, muito legal, chamado Adultopia, que hoje em dia a gente tem o sonho de ser adulto. Então é como se fosse assim, a juventude ela foi reduzida, muito reduzida. O tempo do adulto é muito longo, a longevidade também é grande, mas parece que a gente chegou na vida adulta. E essa definição de vida adulta, ela muda muito em relação às pessoas. E também, ao mesmo tempo que as pessoas querem ser adultos, é um pavor ser adulto, porque você paga boleto, enfim. E aí eu acho que a gente está vivendo um novo tempo em que as idades não são mais marcadores. A gente está aqui com idades diferentes e hoje eu me relaciono com pessoas muito diferentes. Então, a gente está vivendo realmente uma nova configuração dessa questão da idade. Acho que é isso. Muito legal, muito legal. Lilian, Diga. estou aqui. Lilian, agora partindo um pouco para a questão do seu trabalho, a gente sabe que nossos problemas, digamos assim, aqui no Brasil são meio setoriais. Tem um problema da habitação, um problema da segurança. E você vem com uma atuação peculiar no sentido de que você tem um trabalho que tenta ouvir as
pessoas mais idosas para atuar mesmo a resolver essas questões, principalmente de adaptação. Queria primeiro que você descrevesse o seu trabalho, como é que é essa atuação que você faz, e contar um pouco também sobre o que você viu de problemas e como é que essa contribuição da escuta, né, a quem necessita mesmo, que são os idosos, que são muitas vezes negligenciados nessa escuta, nesse debate, como é que ela acontece, como é que você conseguiu descobrir isso, no sentido de ajudar essas pessoas também. Obrigada. Na verdade, é a minha maneira de ser. Então, a maneira de ser da pessoa, minha, tem a ver com essa escuta. E essa escuta começou antes de eu chegar no meu próprio envelhecimento. Eu morava em Israel e no último ano da faculdade eu tive um professor inglês que pela primeira vez eu ouvi a palavra gerontologia. E isso me interessou e eu comecei a estudar o assunto. Quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi abrir esse campo e realmente não havia nada a respeito. E ainda não havia nada sobre esse modelo que eu acabei trazendo como inovação, e sobre o qual eu quero falar bastante hoje. Então, eu tenho trabalhado em assuntos diversos, que sempre são inovadores. São assuntos que têm a ver com a nossa criatividade, eu falo nós arquitetos, e que a gente pode propor soluções. Nesse caso, quando eu cheguei à minha própria velhice, eu tenho 77 anos de idade e eu fui chamada novamente para fazer uma palestra sobre o assunto. Eu comecei a pesquisar novamente e descobri uma solução que existe, consolidada de uma maneira muito forte e muito clara já há muitos anos no hemisfério norte, principalmente nos países escandinavos, e de lá migrou para os Estados Unidos, Europa, enfim, toda a parte norte do planeta. Na nossa região não havia nada a respeito. Eu gosto de ouvir o que a Cris fala, porque quando a minha geração, antes disso, antes ou depois, pensa sobre o seu próprio envelhecimento, a gente pensa numa continuidade. E a gente olha para as casas de repouso, que existem numa quantidade enorme, e a gente não quer esse tipo de solução. Então, eu vou falar sobre cohousing. Posso passar? Essa imagem que a gente está vendo aqui atrás é uma fotografia que eu fiz de um cohousing, de um dos primeiros cohousing dos Estados Unidos. Fica em Berkeley. E são casas, um conjunto de casas que tem uma praça central. As pessoas comem juntas, eu jantei ali. E convivem, é um pequeno cohousing e é bonito. As pessoas são amigas e convivem na sua vizinhança, vão ao trabalho, voltam. E tem o rodízio de quem prepara a refeição. É interessante, ali eu senti uma maneira completamente diferente do que a gente sente quando entra numa casa de repouso no Brasil. Coisa que eu tinha feito com bastante quantidade. Esse gráfico, que não dá para ler com muita clareza, ele só indica que a maioria das pessoas que envelhecem são mulheres. Essa parte do azul claro que está em cima, ele indica o número de mulheres, e homens é um número menor. Por motivos diversos, né? Não só porque morrem antes, mas também porque casam com mulheres mais jovens. Esse é o nosso logotipo da minha empresa. A minha empresa trabalhou com a palavra cohousing durante muito tempo e as pessoas reclamavam que queriam um nome em português. Então nós encontramos a palavra colares, que são lares colaborativos. Por isso esse símbolo. Essa imagem, ela vem representar
talvez a grande diferença que existe de cohousing para as casas de repouso, que cada um é um, que existe uma biodiversidade muito grande e que somos diversos e que a gente quer um lugar para poder continuar existindo, cada um no seu modo, na sua maneira de ser, escolhendo o que gosta e deixando de lado o que não gosta. O que é muito, muito diferente das casas de repouso, porque as casas de repouso se uniformizam as pessoas, né? E isso a gente não quer. Aqui é um ponto que eu quero deixar claro, que assim, é muito importante a gente entender. Existe uma confusão muito grande entre cohousing e co-living. Co-living são pessoas que... É uma outra problemática. São pessoas que moram debaixo do mesmo teto, então casas muito grandes, e dividem... Cada um mora no seu quarto, mas dividem as cozinhas, dividem os espaços ambientais. Eu conheci muitos deles. É muito diferente. Colares tem o seguinte objetivo, que cada um tem o seu próprio canto. O seu canto para continuar vivendo do jeito que vive antes de ser declarado idoso, né? Quer falar? A gente fala de pessoas que cada um consegue continua morando na sua própria casa. Quer dizer, você tem a sua própria cozinha, mesmo que ela seja menor, você tem o seu próprio banheiro, você tem pelo menos um quarto. Se é um casal, ou se a pessoa pode, vai ter 2 quartos, uma sala para receber amigos. Enfim, continua vivendo da mesma maneira, só que perto uns dos outros. E essa proximidade é uma proximidade que recupera o conceito de comunidade. E o conceito de comunidade é um conceito muito importante a ser recuperado. No tempo da velhice, quando a pessoa já se aposentou ou tem uma atividade menor do seu trabalho, então ela consegue sair da solidão sem perder a privacidade. E isso é uma coisa, é um desejo que se manifesta de uma maneira bastante intensa por parte dessa geração que chega agora, da geração que se rebela e que não aceita as regras da casa de... As casas de repouso, elas são geridas por definições da Anvisa. Elas têm a sua justificativa. Não é que eu sou completamente contra. Às vezes é uma instituição de saúde. Às vezes precisa mesmo disso. Mas enquanto não precisar, a gente quer viver a nossa velhice de outra maneira. A gente quer viver ela de uma maneira autônoma e de uma maneira diversa. Esse desenho, ele representa que o conceito de cohousing é um conceito que pode ter várias expressões. Ele pode ser urbano, ele pode ser rural, ele pode ser num prédio, ele pode ser num predinho, ele pode ser, depende da possibilidade. O que acontece é que, de modo geral, no hemisfério norte, as pessoas se juntam e falam, nós achamos um terreno, nós vamos comprar esse terreno, e contratam um arquiteto, uma arquiteta, para fazer o projeto. E aí o projeto tem essa cara, né? O que eu estava conversando antes é que no nosso país isso é mais difícil, isso é bastante difícil. E durante muito tempo, eu estou trabalhando esse conceito, há mais de 10 anos tenho viajado o Brasil, exposto a ideia. Teve a pandemia no meio, poucos cohousings aconteceram. O que acabou acontecendo é que na hora de comprar o terreno, as dificuldades surgem. Então, em geral, pessoas que se aproximam dessa proposta são pessoas que moram na sua própria casa, têm o seu próprio imóvel, têm uma formação intelectual básica e que buscam uma outra maneira de envelhecer, que entendem que entrar numa casa de repouso é uma violência muito grande. E a reação que eu tenho
ouvido quando eu falo com as pessoas, ela é intensa, ela é desse tamanho mesmo. É do tamanho, tipo assim, eu não quero, eu pulo pela janela. Enquanto a pessoa está ciente e consciente e presente, ela não quer entrar num lugar onde ela vai ser tratada como mais um número. Essas pessoas que têm, além disso, um dinheiro, além do seu próprio imóvel, ainda tem um dinheiro para comprar uma outra área e construir as suas casas, ela é pequena dentro da nossa sociedade. Então, na verdade, eu quase abandonei essa proposta. E no ano passado eu viajei, fui para o sul do Brasil e acabei visitando alguns exemplos bem-sucedidos que aconteceram no sul. Passei por Santa Catarina, onde eu apoiei e fiz uma mentoria para um grupo que estava se reunindo e que é um grupo impressionante. Eu estava postando todas as minhas fichas. O pessoal me convidou para participar, falou, vem morar com a gente e tal. Eu fiquei muito chocada quando, nesse ano, no momento de busca de um terreno, o grupo quase se desmanchou. Eu ainda estou torcendo para que eles voltem a ter uma compreensão melhor. Mas eu visitei e fiquei hospedada no Rio Grande do Sul, num co-housing de famílias que têm, na verdade, não são idosos, são pessoas que têm filhos que moram numa escola Waldorf comunitária ali do lado, que compraram uma terra e funciona bem. Funciona diferente do que a gente vê no hemisfério norte, porque não é um co-housing para velhice. Eu vi também um co-housing acontecer um grupo pequeno, um terreno bem no sul de Porto Alegre, não foi inundado, e o pessoal compraram um terreno onde dava para construir 3 casas. Então era uma coisa que eu voltei pensando, bom, tudo é muito diferente. O que a gente faz aqui no Brasil, né? Como é que a gente encontra uma solução? Porque o desejo de que haja uma outra solução ainda existe. E é um desejo muito forte. Eu não sei se dá para ler, eu não consigo ler aqui o que tem de diferenças. Você quer que eu leia para você? Se você quiser, leia, sim, eu agradeço. Características comuns. Relações. Os vizinhos se comprometem a fazer parte de uma comunidade dedicada ao bem comum. Em Colares, se cultiva uma cultura de partilha e cuidado. As características do design e o tamanho do bairro, tipicamente 20 a 40 casas, promovem interação frequente e relacionamentos próximos. Deixa eu comentar. Eu vou comentar o seguinte. Eu visitei alguns desses modelos, principalmente na Califórnia, onde é muito bem sucedido e muito frequente. E é curioso, né? Porque realmente funciona dessa maneira. Tem um rodízio, tem um lugar onde se come junto, porque comer junto significa tecer comunidade, significa trocar, saber um do outro, como é que foi o dia, como é que não foi, mas cada um tem a sua própria casa. E eu voltei de lá com uma impressão muito boa, fiquei com uma vontade muito grande de morar lá. Mas eu moro aqui no Brasil, então vamos continuar. Equilíbrio entre privacidade e comunidade. O conjunto Colares é desenhado tanto para cuidar da privacidade quanto para a comunidade. Os moradores equilibram privacidade e comunidade, escolhendo livremente seu nível de engajamento. É o que eu mencionei antes, né? Isso permanece. Quer dizer, se você tem a sua própria casa hoje, imagina a sua casa sendo arrancada por um bicho, um avião, um helicóptero, e levada para um lugar onde teus vizinhos são pessoas que têm a ver com você. São pessoas que você pode, no dia que você cozinhar, você chama para comer junto, você vê um filme junto, discute, mas você volta para a sua própria casa e você tem a sua privacidade. Você tem a sua própria identidade, né? E a sua própria identidade. E você define o que você vai comer, etc. Conjuntamente. Pode continuar. Eu descobri que eu moro num co-housing. Porque eu moro num prédio muito antigo, em BH, na Praça Nova York.
E é uma praça num bairro tradicional de classe média alta, mas é uma praça que tem uma feirinha na frente. As pessoas que estão lá, elas são um pouquinho mais abertas para essa vida em comunidade. Então, assim, no meu prédio não tem salão de festa, não tem nada, não tem área gourmet, mas tem o aniversário da Dona Wanda, de 90 anos. Sempre tem alguma coisa. E uns vizinhos podem contar com os outros. Eu acho que tem a ver com esse espírito. Sim. É preciso ter esse espírito. E talvez no Brasil, as pessoas que têm o dinheiro não tenham o espírito. E aí pensam assim, isso é coisa de comunista. Sabe assim, eu fico achando que deve dar esse tipo de conflito, né? É capaz, é bem provável. Eu ultimamente cheguei à conclusão, eu tenho apresentado essa proposta para as pessoas que me procuram, porque as pessoas me procuram. O desejo continua ali. Eu tenho apresentado a proposta de alugar. A gente dialogar e de encontrar construtoras que possam transformar o seu térreo, a sua área. Sensacional isso. Né? Isso é sensacional. O retorno tem sido exatamente esse. Vamos fazer esse projeto juntas, pelo Brasil? Vamos sim. Muito legal. Vamos. Porque simplifica tudo, simplifica muito. Mesmo porque se a pessoa decide que está na hora dela ter uma vizinha para bater um papo, eu encontrei esse fim de semana uma amiga muito querida que ficou viúva recentemente. E ela falou, Lilian, vamos fazer nós duas um co-housing. Vamos, eu estou muito sozinha. Eu também estou muito sozinha. Eu acho que essa vivência da solidão é uma coisa que a gente quer superar através de uma vizinhança amiga. E no envelhecimento, desculpa, gente, mas é porque no envelhecimento, eu acho que a questão social, ela é muito importante. Sim. E é um período em que a gente vive vários lutos, não só lutos de pessoas que a gente perde. Por exemplo, eu estou vivendo uma espécie de um ninho vazio com meu filho crescendo, né, com 18 anos. Então, ele não precisa mais de mim. Eu já fiquei desnecessária, me dei bem como mãe, porque a mãe, ela tende a ficar desnecessária mesmo. Mas é um pouco cruel. E a gente vai vivendo vários lutos. É um trabalho que termina, uma sociedade que termina, e pessoas que você vai perdendo. Então, os relacionamentos, as relações sociais são muito importantes. Só que a gente está vivendo um mundo que é muito individualista. Então, como é que você se prepara para isso diante do envelhecimento? Como é que você vai mudar o seu modelo mental para entender que no envelhecimento você precisa disso, né? O que eu queria acrescentar aqui, por causa dos meus dois colegas arquitetos, é que co-housing, ele tem sido desejado e criado por arquitetos ao longo da história. Ele começa na década de 70 na Dinamarca, ele vai para os Estados Unidos por conta de um arquiteto com quem eu fiz um curso. Ele vem para o Brasil porque é um projeto muito bonito. É um projeto que escapa às determinações do mercado. É um projeto que olha para esses valores, os valores da convivência. Eu tenho falado, e não é fácil falar sobre isso, que a gente, na verdade, a gente está falando envelhecimento, tem a ver com finitude da vida. E eu acho que talvez a perda maior que a gente tem para viver nesses lugares é justamente a própria vida. E tem também a perspectiva de que a gente não sabe como que isso vai acontecer. Por isso é muito bom ter amigos e vizinhos que apoiem, que te conheçam pelo nome e que possam te levar para um socorro. Diga. Vou aproveitar o seu gancho da arquitetura, e uma coisa que vocês falaram que me instigou bastante é que trata-se de uma questão de escala, né? Assim, a escala para que você conheça o seu vizinho, para que você se identifique naquela comunidade, que não é uma questão necessariamente de idade, mas de interesses comuns e tudo mais. E se afinidades. E se a gente olha para os povos originários que se organizam em aldeias com dimensões controladas. A gente surgiu como aldeia, sempre. E se a gente olha para a cidade hoje, com o fenômeno da urbanização, metropolização, é uma coisa que é muito recente, né? Acho que a nossa essência está muito ligada nessas dimensões, né? Sim. E aí eu queria saber um pouquinho de você, Cris, assim, se você já pensou sobre isso, se essas reflexões acompanham também não só a questão do espaço social, mas do espaço físico. Acho que essa coisa que você comentou, da característica da sua moradia, daquele comércio onde você conhece o vendedor e tal. Aí é uma pergunta, talvez, para a gente pensar o futuro das cidades. Será que os gestores estão pensando nisso também? Será que existem políticas públicas que consigam chegar nesses questionamentos
se as relações entre empreendedores, o poder público, legislações urbanísticas estão ligadas, que esse movimento talvez seja um movimento de cura, né? Talvez. Eu acho que não, eu acho que né? Eu acho que os cidadãos são considerados números, assim, eu acho que não se considera. Eu acho que existe uma dificuldade muito grande, e estou surpresa pelo número de pessoas que estão aqui presentes, de olhar para esse período. Não é um período fácil, a finitude. Finitude eu uso como uma palavra bonita para falar sobre morte. Eu não sei se vocês viram o último filme do Almodóvar, que é o filme O Quarto ao Lado. Ele trata sobre isso, ele trata sobre o desejo dessa geração de poder escolher, inclusive, a maneira que vai morrer e que vai terminar a sua vida. Eu tenho, assim, se a gente fala de etarismo, e etarismo é um problema grande, a gente fala também da dificuldade de entrar em contato com as limitações inerentes ao envelhecimento. E essa dificuldade existe na nossa sociedade. Um evento como esse que a gente está merece ser aplaudido por trazer esse assunto e olhar para a inovação que tem dentro dele. É um evento onde predominam valores muito jovens, de muita renovação e inovação, e ao mesmo tempo é um evento que traz esse assunto para ser discutido como um desafio. Eu quero contar para vocês uma coisa, acho que a gente tem até bastante tempo. As coisas têm mudado. E as coisas têm mudado por conta de uma força, que é a força do mercado. Ou seja, a gente está falando de uma contradição, mas esse mercado está a nosso favor. O número de pessoas que ganharam um tempo de vida mais longo é muito grande. E essas pessoas têm uma demanda que não está sendo preenchida. E eu estou falando aqui de soluções arquitetônicas que olham para essas necessidades e olham para esse desejo das pessoas, de como elas querem viver esse tempo. E recentemente, é muito recente, tão recente que eu nem tenho isso colocado dentro dessa apresentação de imagens que eu estou apresentando para vocês. Esse é o arquiteto que trouxe na década de 70 para a Dinamarca e fundou o primeiro cohousing. O que tem surgido, eu tenho visto no Instagram, é uma solução integrada que se chama House, com I no final. House. É uma parceria que tem, que eles falam de aluguel. Eles olharam para essa, eles não olham todo o resto. O que isso implica? Mas é bem interessante o desafio. E como o mercado, de repente, falou, opa, aqui tem uma demanda muito grande. Essa minha amiga que ficou viúva recentemente, e ela é muito querida, eu tenho estado perto dela, ela realmente ela tem uma casa muito grande, ela criou seus filhos, ela mudou com o seu marido para São Paulo, para ficar mais perto, tanto do trabalho dela, quanto, enfim, dos atendimentos. Ele estava doente e eles compraram um apartamento pequenininho, um apartamento num flat. E conseguiram ir lá, ele acabou falecendo e ela está morando lá e está sozinha. E ela está falando dessa solidão. Sobre isso nós conversamos. E nós conversamos, ela falou, vamos fazer um cohousing nós duas juntas. Pelo menos a gente tem a companhia uma da outra. Então, eu achei interessante. O que acontece, aqui tem 2 gráficos importantes que eu quero muito mostrar para vocês. Aqui, quando as pessoas vivem perto umas das outras e vivem a sua identidade, a sua diversidade, elas têm uma qualidade de vida melhorada. Elas têm uma possibilidade de viver até a sua finitude de uma maneira mais satisfatória, mais segura. Porque as pessoas que estão ali perto sabem do que se trata e podem ajudar.
levar ao atendimento necessário. A gente quer estar perto de hospital, de atendimentos em momentos de emergências, né? Então você tem esse gráfico e tem esse gráfico. Esse gráfico fala sobre, não só sobre a qualidade de vida, mas sobre a satisfação que aumenta conforme o tempo passa. A pessoa morre mais feliz. Né? É a curva da felicidade, né? Que é chamada a curva da felicidade. Exatamente. Até os 45 anos você está lá no fundo do poço, depois vai melhorando. É muito legal. Eu tenho muitas pessoas que olham para mim e falam, você tem 54? Nossa, com 60 melhora. Não, é curioso. Esse filme, Um Quarto ao Lado, do Almodóvar, é um filme que trata sobre uma pessoa que decide como que ela quer morrer. E ela chama uma amiga, ela aluga uma casa muito bonita, e é sobre isso o filme. E é bem interessante pensar que o filme trata sobre a maneira de morrer. Quer dizer, a pessoa quer escolher também a maneira que ela quer. Ela não quer morrer dentro de um hospital, entubada e com uma medicina que fica desesperada em evitar a morte, quando a morte é inevitável. Então, é uma geração que, além de querer preservar a sua identidade, a identidade das pessoas, as pessoas querem preservar também a sua maneira de viver, e de viver até o fim. Então, nós estamos falando de espaços que tem, deixa eu ver se tem. Tem alguns desenhos, esse desenho é um desenho de um cohousing no Canadá, horizontal, no campo, onde as pessoas compraram uma terra e construíram, e as casas estão perto umas das outras. Tem a casa central. Aqui você tem um predinho, num lugar onde o terreno é mais caro, é mais difícil de comprar, mas as pessoas vivem nessa relação próxima umas das outras. Aqui tem um projeto arquitetônico que eu adoro, em Vancouver. Eu acho super bonito. Então, é realmente uma esquina, é muito bonito. E tem apartamentos de tamanhos diversos, e as pessoas moram perto umas das outras. E elas conseguem se socorrer. Não sei se eu estou falando de uma maneira um pouco caótica. Não. Eu queria só fazer um comentário, porque você está mostrando alguns modelos de residência que são super interessantes. A gente teve uma conversa, fez um episódio há pouco tempo com um arquiteto brasileiro que trabalhava na Holanda, no escritório MVRDV. Ele estava explicando que na Europa e em países mais desenvolvidos existe uma maior liberdade para o arquiteto fazer algo mais criativo, digamos assim. Enquanto no Brasil a gente tem uma restrição muito grande de uso e ocupação do solo, que deixam as casas e os edifícios meio parecidos. E aí, quando a gente para ver alguns exemplos que são super factíveis, a gente tem muita inveja, assim, das possibilidades que podem acontecer. E assim, você junta isso, essa possibilidade arquitetônica, com também um pensamento mais evoluído de se pensar também a velhice, de se pensar o envelhecer bem, assim, a gente fica perguntando, poxa, por que a gente não consegue fazer isso aqui no Brasil, né? Ou às vezes consegue, mas é muito mais custoso, é muito mais difícil. Ali não estava falando também da questão da compra da terra, que é a hora mais complicada, né? Que os grupos às vezes se solvem por conta disso. Mas eu queria não só ter seu comentário, mas perguntar assim, culturalmente, né? Apontei aqui a questão arquitetônica, mas tem outras questões que culturalmente elas são mais sucedidas fora do país, né? E a gente tem uma realidade diferente, né? Eu queria depois que vocês falassem, que a Aline um pouco exprimisse essas diferenças, né, dessas facilidades e dos desafios que a gente tem aqui no Brasil. Posso completar a sua pergunta? Pode. Eu acho que tem a ver também com a ideia de que existem lacunas e que há a possibilidade de surgimento de uma indústria para esse processo. Uma indústria não no sentido da Revolução Industrial. Aí queria também saber um pouco da sua opinião, Cris, sobre isso. Assim, quais são essas possibilidades que existem? Eu vou fazer uma confissão aqui pública para vocês. E a minha confissão pública é que eu quase abandonei a proposta de cohousing. E eu quase abandonei a proposta de cohousing quando eu senti a profunda decepção de que eu não ia poder fazer esse tipo de projeto. Porque são projetos que têm uma independência, que têm uma qualidade de serviço, de trabalho. A gente põe
a gente põe o nosso talento e tudo aquilo que a gente se preparou a serviço da felicidade das pessoas. Eu estou fazendo essa confissão aqui para vocês, coisa que eu estou encontrando dentro de mim. E infelizmente, na sociedade que a gente vive, no Brasil, de modo geral, eu posso dizer para vocês que a demanda de outra maneira de viver os últimos anos de vida é uma demanda que existe espalhada por todo o país. E essa solução de que a gente pode alugar lugares no térreo, ela acaba anulando a possibilidade da gente fazer projetos tão bonitos como esses. Eu acho que tem uma questão que é o seguinte: a gente não fala muito sobre envelhecimento. O envelhecimento é um assunto que a gente quer deixar para depois. A própria cidade, ela não foi planejada para quem vai envelhecer, né? Não existe esse pensamento. A cidade ela é planejada para pessoas jovens, né? E tem uma frase que uma gerontóloga amiga minha falou que eu acho maravilhosa, que fala assim: o que é bom para o idoso é bom para todo mundo. Hoje em dia, quando eu compro um livro e acho a letra muito pequena, eu fico pé da vida. Porque, gente, não custa fazer a letra um pouco maior, né? Então, o que eu acredito, respondendo a você, é que as próprias empresas, quando fazem produtos para a maturidade, aí a gente pega uma construtora, vamos chegar para uma construtora e falar: então tá, vamos pensar em co-housing para classe mais baixa, para classe média, para classe alta, faz modelos diferentes. A própria empresa fala: não, isso não é hora, isso não é uma ideia nova, ou isso é muito... E o envelhecimento é uma grande inovação que a gente está vivendo. A gente nunca viveu tanto. Nós estamos demorando 30 anos para chegar num patamar numa pirâmide etária que a Europa demorou 130. Então, assim, a gente está envelhecendo. A cada 21 segundos, uma pessoa faz 50 anos no Brasil. E a gente não quer olhar para isso. Quando eu estava usando o cabelo branco, eu sou influenciadora. Não gosto muito desse termo, mas as pessoas compram o que eu indico, né? E eu percebia que eu estava com o cabelo branco, mas as empresas de cosméticos queriam falar de produtos para o envelhecimento, mas não queriam as mulheres de cabelo branco. Ou seja, todo mundo tem que ir para o psicanalista, gente. Está todo mundo doido. Não querem encarar a realidade. É verdade. Eu acho que as mudanças das estruturas, dos mercados, se a gente olha para a paisagem aqui e olha os prédios que tem aqui em volta e olha para as plantas que tem ali dentro, essas plantas ainda vão se manter dentro daquele formato de família que existia anos atrás. Esse formato de família que existia anos atrás já não existe mais. Então, por exemplo, em São Paulo, da onde eu venho, onde eu moro, o número de apartamentos muito pequenos que estão sendo ofertados pelo mercado no centro, nas regiões centrais, nas boas regiões, é enorme. E isso já reflete uma mudança da compreensão do que é uma família. Eu fico um pouco irritada atualmente quando eu penso nas estatísticas que continuam muito presas ao modelo da família tal qual ele existia antigamente. As estruturas familiares mudaram também, não só o tempo de velhice. Quer dizer, se a gente vive... a gente tem uma expectativa de vida, pelo menos classe média, que tem acesso à saúde, a todos os serviços possíveis. A gente vive um tempo de longevidade muito maior. A gente ainda fica muito surpresa de ver a Fernanda Montenegro chegando perto dos 100 anos de idade. Mas é uma coisa comum e frequente que a gente vê. Cada vez mais a gente vê isso. Então, o que a gente faz com esses anos a mais que a gente tem para viver? Né? E essa é a grande questão. A crise do INSS, da aposentadoria, ela também reflete essas mudanças estruturais. As sociedades, como máquinas grandes, elas levam um tempo muito grande para a transformação, para que elas mudem. Né? A
contra a aposentadoria. No entanto, você tem um número grande de pessoas mais velhas, eu acho que posso ser um exemplo disso, de pessoas mais velhas que continuam ativas e produzindo, e vendo, e falando do que... É um novo envelhecimento, né? É preciso olhar para esse novo envelhecimento. Ainda está enxergando o envelhecimento como ele era antes. Ele não é mais assim. Tem uma coisa engraçada que eu percebo, que antigamente, quando a gente falava sobre o ambiente que os mais velhos frequentavam, né, que as casas de repouso e tudo mais, agora virou a academia o Pilates. Tem até aqueles desafios, né? A pessoa mais jovem chega no Pilates e aí fala, meu maior desafiante é a pessoa mais velha ali. Eu recebi um meme desse que ontem. É ótimo, né? Que então, é completamente oposto, exato, né? Exatamente. Repouso. Então, nesse sentido, assim, até os lugares que as pessoas mais velhas vão frequentar estão mudando também, né? Então, o que nós estamos falando aqui, eu acho interessante que tem esse público aqui presente. Eu agradeço muito que vocês estão aqui ouvindo a gente. É que existe uma transformação, e essa transformação ela afeta a minha geração. Para começar, a minha geração é uma geração rebelde, uma geração 68, é a primeira geração que teve pílula anticoncepcional, que fumou maconha, que transava antes de casar, de uma maneira geral e ampla, que era rebelde de modo geral e que continua rebelde na sua velhice. É a geração que está revolucionando o envelhecimento, né? Ainda é. Isso... Você já era inovadora há muito tempo, então você já tem essa frustração de estar à frente do seu tempo há muito tempo, né? É verdade. No entanto, eu me sinto muito bem acompanhada. Eu me sinto bem acompanhada por jovens com quem eu falo e converso e trago essas propostas e que me escutam e que prestam muita atenção e que sabem do que eu estou falando. E que pensam em si mesmas, no seu futuro e na sua maneira de envelhecer. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Legal. É curioso que a gente está falando do envelhecimento hoje. E teve uma fala inicial sua, Cris, que você falou dessa geração, do isolamento. E a gente está olhando hoje por uma perspectiva de uma cura através do convívio. Aí a gente teremos problemas para frente com uma geração isolada, que convive digitalmente. Como será esse envelhecimento no futuro? O que vocês pensam? Isso me preocupa muito, porque eu acho que hoje em dia a gente está num mundo que não se encontra e ainda assim continua brigando, né? Porque as redes sociais viraram uma arena, né? E existe não sei, eu sinto um ódio muito grande, né? Uma crítica muito, muito pronta para os outros. E a gente precisa realmente pensar sobre isso, porque à medida que a gente envelhece, a gente precisa do outro. Então, eu não vejo uma boa perspectiva. Acho que a gente tem feito a nossa parte para chamar essa atenção, mas ainda tem um longo desafio. Assim. Primeiro que o próprio Brasil era um país do futuro, um país de jovens. Ninguém entendeu ainda que a gente já é um país de velhos, né? E a gente não enriqueceu, a gente tem uma péssima distribuição de renda e a gente está enrijecendo cada vez mais. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? E trazer pessoas inovadoras como a Lilian, como vocês, para sacudir o negócio, né? Talvez uma coisa que eu não mencionei, porque, enfim, para apresentar esse conceito, eu costumo levar bem mais tempo. Tem toda uma dimensão da autogestão. Tem toda uma dimensão em que a pessoa pode, ela mesma a comunidade, ou seja, o que a gente busca recuperar aqui é a convivência entre as pessoas. E, em geral, eu costumo ouvir o seguinte comentário: mas nós somos uma sociedade muito egoísta. E não é verdade. Quer dizer, se a sociedade é muito egoísta, são algumas pessoas que são muito egoístas. As pessoas que desejam envelhecer perto de amigos e fazer festa junto, são pessoas que estão buscando recuperar algo que a humanidade, na verdade, teve em grande parte do seu tempo. Né? Na verdade... E tem coisa mais rejuvenescedora do que encontrar
quando um grupo de amigas se encontra, independente da idade, elas perdem a idade, elas viram adolescentes, amigas, amigos, né? Sim. Você já viu um filme que chama E Se Vivêssemos Todos Juntos? É um co-living, é maravilhoso, né? Com a Jane Fonda. Eu não lembro, não preciso assistir esse filme de novo, mas ele me tocou tanto. E eu não estava ainda nem pensando em envelhecer. Não estava planejando envelhecer quando eu vi esse filme. Eu vi esse filme, ele trata de todo mundo ir morar na casa que alguém lá herdou. E eles moram juntos e tem alguns problemas. Claro. Que a gente olha, não tem, mas ele é um filme querido e amado por parte das pessoas que pensam em co-housing. É um filme que fala, nossa, que coisa legal. E o legal que a gente vê nesse filme, em outros de convivência, é que tem essa coisa de comer junto, de fazer festas, grandes festas, festa de Santo Antônio, festa grande, festa junina. Grandes festas, fazer junto, porque não dá para fazer uma grande festa com um grupo pequeno de pessoas, precisa de mais gente. E tem uma coisa da auto-organização, que é o que eu comecei a falar antes. Essas comunidades, tal da maneira que elas existem no hemisfério norte, elas são autogeridas e não são hierárquicas, ou seja, existe uma diferença muito grande entre um condomínio onde tem um síndico que manda e tem ordens e um método de administração daquela comunidade que as pessoas decidem como que elas querem viver, qual é a melhor maneira que elas querem viver. E existe um método que chama sociocracia, que são cursos que a gente ensina e que as pessoas aprendem e elas têm uma coisa de autogestão. De fato é um mercado bom. Foi contigo que a gente estava falando que é um mercado bom para grandes empresas fazerem a gestão. Não combina com a proposta. A proposta é uma proposta que as pessoas fazem uma autogestão. Ou seja, as pessoas têm um método e o método funciona super bem. Mas eu acho que é aí que deve morar a dificuldade, né, gente? Nós somos um país que está custando a manter a sua democracia. As pessoas não entendem o que é democracia, então é muito difícil esse método, né? Aí é que está o nó. É verdade. É difícil. Esse pedaço é o pedaço que eu tenho dificuldade de ensinar e as pessoas me pedem para voltar quando o grupo, por exemplo, esse grupo de Florianópolis entrou em crise. Imediatamente a pessoa que estava coordenando falou, eu preciso de um curso de sociocracia. Eu falei, não é o curso de sociocracia que vai resolver o problema que vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo um outro problema. Então, eu não falei das variáveis de meio ambiente. Em geral, são pessoas que têm uma consciência muito elevada e muito amadurecida sobre meio ambiente. Então, quando você compra uma terra e constrói conjuntamente, você consegue fazer uma construção que reusa a água, que usa o clima em consideração. É uma turma que planta a sua própria comida, que come orgânicos. Então, é uma turma bem interessante, é uma turma que tem uma capacidade de influenciar a vida na sociedade de modo geral muito grande. É uma turma ótima. Eu gosto dessa turma. Eu queria queria ler alguns dados aqui que são interessantes, para a gente partir para os finalmente aqui da nossa conversa. A Organização Mundial de Saúde tem uma ação chamada Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, onde as cidades podem se inscrever, mas tem alguns compromissos a se realizarem, né? E aí tem alguns dados estatísticos aqui que são interessantes a gente falar. Nessa rede, que é da organização, especificamente da Organização Pan-Americana de Saúde, são 976 cidades que fazem parte dessa rede. Até 2024, 17 países da região das Américas vão ter cidades e comunidades comprometidas em ser amigas das pessoas idosas. Quase 20% das pessoas idosas que vivem nesses países vivem em uma cidade ou comunidade comprometida em ser amiga das pessoas idosas. Mais de 60% das pessoas com mais de 60 anos vivem em áreas urbanas e 38% restantes em áreas rurais. E em 2020, 16% das pessoas idosas
vivem em cidades e comunidades amigas das pessoas idosas. O que a gente percebe é que há uma preocupação crescente com a vida né, do envelhecimento. E eu queria saber das duas, né, quais são as perspectivas que vocês têm a partir, né, nessa conversa aqui e do que vocês têm feito e vivido e falado sobre isso, né? Quais são as perspectivas para o futuro? Se vocês acreditam que a gente está indo para um caminho realmente para cuidar do envelhecimento, e aí não só socialmente, mas arquitetonicamente também. Enfim, suas palavras finais. Eu acho que ainda tem muita ficha para cair, assim. O que eu percebo que o envelhecimento é uma ficha que caiu individualmente para as pessoas, elas já estão percebendo que fumar não é legal, não vai ter muito futuro isso. Até a questão da bebida alcoólica eu tenho percebido também um movimento. Tem que fazer atividade física, tem que cuidar melhor do seu sono, ok. Mas em termos de política pública, eu não vejo as coisas evoluírem muito. Em São Paulo, né, acho que tem uma lei em relação à reposição hormonal, que agora está surgindo, mas ainda é só em formato de lei, não sei como é que isso funciona na prática. Eu acho que a gente está caminhando a passos muito lentos, mas eu acredito que as coisas vão se acelerar. Estão caindo os paradigmas, porque cada vez mais, inclusive no mercado de trabalho, né, que é outro lugar muito etarista, né, as coisas estão mudando. Então, as pessoas vão começar a olhar para o espelho e falar: gente, eu estou velho, meus funcionários estão velhos, os meus candidatos estão velhos. É isso. Então, vamos olhar para o envelhecimento com bons olhos. Mas eu ainda estou muito pessimista nesse sentido. E olha que eu sou uma pessoa otimista. Eu concordo com a Cris. Eu acho que são transformações que são difíceis de acontecer. Elas são lentas. A máquina pública, as estruturas, tanto de mercado quanto de construção, elas são lentas, elas são paquidérmicas. Elas são animais lentos, que demoram muito tempo. Nós aqui somos uma mesa, um painel de pessoas que pensam com uma certa agilidade, que olham para a sociedade com um olhar crítico, com um olhar de inovação. E por isso a nossa opinião aqui é uma opinião que olha para o futuro. A gente está falando aqui, está tentando fazer um podcast, gravar, e eu tenho um número razoável de pessoas que me seguem e que buscam e que me cobram e que perguntam. Mesmo assim, é um número relativamente pequeno de pessoas diante do tamanho do problema, porque a coisa é grande. É que eu acho que o Brasil não tem o básico. A gente tem tanta gente que não tem nem saneamento básico, entendeu? Sim. Então é muito difícil pensar numa coisa tão moderna. Mas não custa sonhar, nós temos que levantar aí a bandeira, né? E ir conscientizando. É trabalho de formiguinha, né, Lília? E trazer esse conteúdo para o básico. Né? Que ele seja básico também. Né? Eu tenho, assim, uma preocupação que eu tenho constante é que eu gostaria que esse tipo de solução fosse viável para todos os brasileiros. E depende da estrutura urbana que as pessoas vivem, é possível fazer isso. Eu tenho relatos de pessoas que moram em bairros onde tem muita pobreza também. E as pessoas têm laços de vizinhança muito fortes e se apoiam mutuamente. Mas nas favelas eu acho que isso já acontece de uma maneira informal. A verdadeira comunidade está ali, né? Não é à toa que se chama comunidade, né? Não é à toa. Então, esse é o desafio que nós todos temos pela frente, de trabalhar por uma mudança que seja uma mudança desejada e que seja possível de ser alcançada por todos nós. Pessoal, então a gente agradece a presença de vocês aqui, agradece aos nossos convidados, a Cris e a Lilian, e enfim, obrigado Rio 2C. É isso, obrigado, gente. Obrigado.